Olá, meu nome é Daniel Silva e eu quero te ajudar a transformar problema em sabedoria. Mas como a gente faz para transformar problemas em sabedorias? Para isso eu quero te contar uma história. Há uns anos atrás eu estava viajando pelos Estados Unidos. Eu saí da cidade de Atlanta e estava indo para Orlando. A viagem estava normal, estava eu, minha esposa estava grávida na época do nosso terceiro filho, os nossos dois filhos atrás, aquela viagem de férias, aquela coisa gostosa, todo mundo se divertindo. Enquanto a gente ia viajando, ia descendo rumo a Orlando, nós começamos a perceber que o tempo foi fechando, as nuvens foram ficando escuras, aquele tempo foi ficando cada vez mais pesado e a gente percebeu que uma tempestade estava se aproximando. Continuei dirigindo, aquela tempestade cada vez mais se tornando um negócio tenso. E conforme foi aumentando a chuva foi se intensificando, eu comecei a ficar bem preocupado. Eu estava ali com a minha esposa, com os meus filhos, e quem já passou, quem já dirigiu, sabe do que eu estou falando. Dirigir na chuva é algo que requer muito da nossa atenção. E você dirigir num lugar que você não conhece, num completamente diferente, uma estrada que eu nunca tinha dirigido, isso agravava a situação, ainda mais com a minha família dentro do carro. Por quê? Não foi uma simples chuva. Essa chuva foi aumentando cada vez mais. E nós estávamos num dia anterior na cidade de Atlanta e passou um tornado por lá. Então a gente estava com aquilo dentro da gente, aquela situação, meu, será que vamos pegar um tornado? Será que vamos passar por um tornado? Enquanto eu dirigia, minha esposa ligou para uma amiga dela e perguntou: Viu, como que eu sei que está vindo um tornado? Olha, ela falou para minha esposa na época, para minha esposa, ela disse: Fer, presta atenção, o céu vai começar a ficar de um tom meio esverdeado. Ah, que mais? Você vai perceber que vai diminuir muito o número de carros na pista. Eu comecei a olhar, só tinha eu mais uns dois, três carros ali, né? E naquele momento a gente olhava para o céu. Eu já não sei se o céu estava ficando verde ou se a gente fazia o céu ficar verde, porque estava chovendo muito, muito. O limpador estava no máximo, e chovia, chovia. Parecia que estava jogando de balde a água no carro e não parava, e aquilo foi se intensificando, foi ficando mais tenso. Comecei a colocar toda a minha atenção. Enquanto eu dirigia, foquei ali todo o meu sentido, toda a minha atenção focado na estrada. Nesse momento eu já devia estar uns 60 quilômetros por hora. Mas você pode me perguntar, meu, mas por que você não encostou? Primeiro, eu não consegui encontrar um acostamento no qual eu tivesse segurança para parar. Porque naquele momento eu ficava com medo, estava chovendo tanto que não conseguia ver 2, 3 metros para frente. E a minha preocupação era parar e mesmo com o pisca-alerta ligado, ocorreu um acidente. De repente um caminhão, um outro carro que não visse no acostamento, tentando encostar também, batesse em mim. Então meu foco era procurar uma saída, entrar para alguma cidade para que eu pudesse realmente me proteger, proteger a mim e a minha família. Então eu fiquei pensando, a próxima saída eu vou parar e vou procurar ajuda. E isso, a chuva caindo, chuva forte, forte, chuva. Mas não era uma chuva de raio nem de trovão, mas era intensa, muito intensa. E como eu disse, como a gente passou por uma experiência de no dia anterior, no lugar onde a gente estava, ter passado um tornado, eu e minha esposa, a gente estávamos bem apreensivos, bem tenso. Com toda a minha atenção, com todo o meu foco, diminuí a velocidade, mantive os olhos bem atentos na estrada e fiquei ali, completamente concentrado, né? Essa situação durou em torno de 10 a 15 minutos, mas parecia parecia uma eternidade aquilo que eu estava passando. Então, lá no horizonte eu comecei a perceber que o céu estava mais claro. Então eu pensei, bom, parece que na frente as nuvens estão menos carregadas, estão menos pesadas, então vou continuar aqui. E foi o que eu fiz. Continuei dirigindo, muito tenso, eu conseguia sentir naquele momento que eu estava quase que minha mão e o volante virando uma coisa só, de tão apertado que estava. E ao mesmo tempo eu tinha a preocupação de não demonstrar tanto nervosismo para minha esposa, que também já estava nervosa com aquela situação e estava grávida, como eu disse. E fui mantendo a direção.
O tempo foi passando, realmente as nuvens foram ficando menos pesadas, a chuva foi diminuindo e a gente passou por aquela situação. Mais à frente a gente pegou um pouco de chuva mais forte, sim, mas nada comparado com aquilo que eu tinha passado. Aquele momento, aqueles 15 minutos, foi uma das experiências de direção mais difíceis que eu já tive. Mais difíceis não, na verdade, mais apavorantes que eu já tive. É, porque eu nunca tinha passado por uma chuva tão intensa, tão forte, e ainda tinha aquele sentimento ou aquela sensação de: e se acontecer um tornado, o que que eu faço? Para onde eu vou? Para onde eu corro? Né? E tudo isso, somatizando dentro de mim, né, foi fazendo que naqueles 15 minutos a situação se tornasse muito mais tensa do que ela realmente era. Mas beleza, passamos pela situação, deu tudo certo, chegamos no nosso destino, beleza, show de bola. Um ano depois, olhem só, um ano depois, estou eu novamente nos Estados Unidos, novamente com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos no carro. Nós estávamos indo para Indianápolis desta vez. Mesma coisa, ali no carro, toda a família, aquele negócio, e vamos visitar a nossa amiga que mora ainda hoje em Indianápolis, estávamos indo, pegamos o carro, começamos a pegar a estrada. O que acontece? De repente começa a formar umas nuvens, umas nuvens pretas, aquelas nuvens enormes, carregadíssimas, né? Começou a vir um vento contra nós, um vento forte, aqueles galhos na estrada, aquela situação, ventando muito forte. Não estava chovendo ainda, mas aquele céu pesado. Eu olhei para Fer, vamos voltar? Ela olhou para mim, vamos voltar. Mas onde a gente estávamos era uma highway que eram 3, 4 pistas. Eu estava na última pista, eu tinha que pegar a pista mais à esquerda lá na frente para fazer um retorno. Ou seja, eu ainda tive que dirigir aproximadamente uns 5, 6 minutos até encontrar até o próximo retorno. Nisto de encontrar o próximo retorno, eu já comecei a pegar chuva. Já comecei a entrar na tempestade mesmo, porque se formou uma tempestade, vendaval, e depois a gente descobriu que várias árvores foram arrancadas, casas tiveram seus telhados arrancados. Foi feio, foi forte. E quando a gente conseguiu retornar, achar um retorno para voltar, a gente estava no meio de tudo isso. E conforme nós íamos voltando, a tempestade foi ficando para trás. Ela estava, na verdade, a gente estava fugindo dela, não indo de encontrar ela. E eu fui olhando, toda hora eu olhava lá no retrovisor e aquela tempestade ficando para trás, aquilo foi dando um alívio. E voltei para casa de um outro amigo meu que também morava na cidadezinha próxima de Indianápolis. E quando nós chegamos lá, minutos depois, na verdade acho que 20, 30 minutos depois, essa tempestade ela chegou também, ela passou, foi muito forte mesmo, ela passou pela gente, foi como uma tempestade de verão, foi intensa, foi forte, durou aí, sei lá, mais uns 20 minutos e depois passou. Mas qual foi a lição que eu aprendi de tudo isso? Primeiro, eu aprendi que existem tempestades na nossa vida que não tem o que fazer. Não foi nós que criamos essa tempestade, nós simplesmente nos encontramos dentro da tempestade. E quando nós estamos dentro da tempestade, tudo fica muito ampliado, tudo fica muito maior do que realmente é. O nosso coração acelera demais, a nossa respiração, a gente fica ofegante, a gente fica com aquela sensação de medo, mas ao mesmo tempo de alerta. Então, quando a gente está passando por problemas, por dores, por dificuldades nas nossas vidas, a gente perde a real noção da realidade. E por causa disso, a gente não consegue tomar decisões sábias, inteligentes. Mas, como eu falei, existem tempestades nas quais, na nossa vida, a gente se vê no meio dela. Não provocamos elas, mas estamos no meio dela. E o que nós precisamos é ter paciência, ter foco para esperar essa tempestade passar, para que a gente passe por ela. Segunda lição que eu aprendi: existem tempestades nas nossas vidas que nós podemos sim evitá-las.
que foi o que aconteceu na minha segunda viagem. Quando eu vi aquelas nuvens se formando, quando eu vi que estava se formando realmente uma tempestade, eu lembrei da outra que eu tinha passado, eu lembrei dos medos, das dores, de toda aquela emoção negativa que tinha causado, de todo o risco que eu sentia que podia estar colocando a minha família. Eu não queria passar por aquilo novamente. Então, eu decidi não entrar naquela tempestade. Ou seja, eu decidi evitar aquele problema. A primeira tempestade me ensinou uma lição muito grande, muito grande. Mas a segunda me deu a capacidade de decidir não passar por ela. Então, lembre-se, existem problemas na sua vida que você não gerou esses problemas, mas que você vai se encontrar sim no meio desses problemas. E nesses momentos você tem que ter sabedoria e calma para passar pelo problema, para passar pela tempestade. Mas existem outros problemas que você já consegue perceber que eles vão acontecer, eles estão dando todos os sinais e você já passou por uma situação anterior, você já sabe, eu sei que isso daí, eu já sei que isso é um problema que pode acontecer, então eu prefiro evitá-lo. Isso, gente, é transformar problemas, dores das nossas vidas em sabedoria. Eu só pude agir naquele momento com cautela, mas principalmente com sabedoria, porque eu já havia passado pela primeira tempestade. Então, não menospreze as dores, os problemas, as dificuldades que você está enfrentando hoje na sua vida. Aprenda a tirar lições deles. Anote os seus erros, anote o que aconteceu, anote tudo aquilo para que quando você passar por uma segunda tempestade ou por um segundo problema, ou para que quando você passar por outros problemas, você saiba reconhecer e dizer, bom, eu não preciso passar por esse problema. Outra coisa que eu aprendi também, que eu queria compartilhar com vocês, que é muito melhor evitar problemas do que passar por eles. É muito melhor evitar as tempestades das nossas vidas do que querer enfrentar e falar assim, não, eu já passei por isso, eu sei como enfrentar, pode deixar que eu consigo passar novamente. Não, é muito mais sábio nós evitarmos os problemas. É muito mais sábio, traz muito mais paz na nossa vida, faz com que a gente avance muito mais rápido para outros estágios e nos dá a capacidade de ter uma antevisão. Coisa que, quando nós estamos passando pelo problema, nós não conseguimos ter essa antevisão. Quando nós estamos passando pelo problema, nós temos que ter foco, sabedoria, discernimento, principalmente discernimento para poder passar por eles. Beleza? Espero que eu possa ter te ajudado de alguma forma com essa história a identificar na sua vida quais os problemas, quais são as tempestades que você está passando e que através dessa história você comece a partir de hoje a identificar quais são os problemas que você está vivendo e quais são aqueles que você pode evitar. Beijos!